apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto. Te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Diga para o Senhor: eu te exalto, eu te exalto. És tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto. Te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, que a tua palavra seja revelada aos teus filhos que vão me assistir agora, neste momento, aos que vão me ouvir em algum lugar na face da terra, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site, pelos grupos de WhatsApp. Senhor, revela a tua palavra, dá a eles o perfeito entendimento, para que o Senhor seja exaltado e glorificado, para que todos sejam renovados, sejam edificados pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Revela a tua palavra a cada um que vai me assistir e me ouvir agora. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quem pode falar amém? Mais palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém, graça e paz. Pode se assentar vocês aqui em Santo André. Graça e paz a vocês que me assistem agora pela internet. Você aí pelo YouTube, você pelos grupos de WhatsApp, Grupo MGA, Caraguatatuba, Bahia, MGA Brasil, e aonde está chegando esse mover de Deus. Graça e paz a você que me assiste agora direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Graça e paz a você que me assiste direto agora ao vivo pelo Facebook. Graça e paz a todos vocês. Hoje é mais uma ministração da série de mensagens que tem por tema os fundamentos da graça. Hoje é a 13ª parte. Olha como que o assunto é importante. O assunto é tão importante que já estamos na 13ª parte, tá? Os fundamentos da graça, hoje, dia 25 de janeiro de 2017, 13ª parte. Entra no nosso site, você que ainda não assistiu às anteriores, né? Entra no nosso site www.graçaeapostolado.com e clica no link Os Fundamentos da Graça. Aí você vai assistir a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você assiste uma hoje, uma amanhã, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Aí quando você vai ver, você já tem um estudo completo, tá? Os Fundamentos da Graça. Hoje é a 13ª parte. E na parte anterior, a 12ª, eu estava falando sobre o fim da lei. Um dos fundamentos da graça é que a lei já terminou em Cristo. Por favor, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 10, foi aonde eu parei na parte anterior, tá? Eu quero falar mais um pouco, eu tenho alguns assuntos, vamos ver se eu consigo falar aí pelo menos uns 2 ou 3 assuntos hoje, tá? Esse aqui é só o finalzinho, o fim da lei é só o finalzinho que eu falei um pouco na parte anterior, então eu quero falar mais alguns minutos sobre esse assunto. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é um dos fundamentos da graça. Paulo deixou isso muito bem explicado
e muito bem estabelecido. Ou seja, a lei terminou quando? Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ali acabou a lei. Olha aqui, ó, Romanos 10, versículo 4. Paulo disse, o fim da lei. O fim da lei. A Bíblia fala sobre 3 leis. A lei de Deus, a lei de Moisés e a lei dos homens. Quando Paulo disse o fim da lei, ele está se referindo à lei de Moisés. A lei de Deus não acabou e não vai acabar nunca, né? E nem a lei dos homens, que é a lei da terra. A polícia, os governadores, advogado. Então essa é a lei da terra. Essa não vai acabar nunca. E a lei de Deus também jamais. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, que é a lei de Deus. Então, quando Paulo disse em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, ele estava se referindo à lei de Moisés. E quando diz lei de Moisés, se refere também às ramificações da lei, ou seja, às obras, ordenanças e mandamentos. Tá? Quem está entendendo? A lei é como se fosse uma árvore. Imagina uma árvore, seria a lei. Os galhos seriam ramificações dessa lei. Se o fim da árvore, o fim da lei é Cristo, logo os galhos também cessaram, né? Porque quando você corta uma árvore, se essa árvore está cheia de fruto, você cortou a árvore, os frutos não vai durar 3 meses. Ainda que ele fique nos galhos, ele vai murchar e vai acabar. É o que Paulo disse em Hebreus 8,13, dizendo, nova aliança, Deus tornou antiquada a primeira. E aquilo que se tornou antiquado, perto está de desaparecer. Ou seja, os frutos da lei aos poucos foram morrendo, e já passou mais de 2000 anos que a lei já terminou, então não tem mais nenhum fruto, né? Ainda que cortou a árvore inteira com galho, com fruto, com tudo, os frutos já se foram, né? Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, ou seja, o fim da lei, o fim das obras da lei, o fim das ordenanças da lei e o fim dos mandamentos da lei. Vamos ver isso? Deixa Romanos 10,4 aberto. Abra sua Bíblia também em Efésios, tá? Um pouquinho para frente, você está em Romanos, depois é Coríntios, depois de Coríntios, Gálatas, depois de Gálatas, Efésios, capítulo 2. Deixa o Romanos 10 aberto, Romanos 10,4 aberto, que é o meu assunto de hoje. O fim da lei. Hoje é a 13ª parte da mensagem por tema, os fundamentos da graça. O assunto agora, o fim da lei. A lei já terminou, a lei já acabou. Não adianta você viver da lei, ou querer viver da lei, ou pensar em linha com a lei, que diante de Deus já não vai ter mais nenhum valor. Tá? Ainda que você tenha boa intenção, ou ainda que você não tenha conhecimento, esteja na ignorância, e de boa intenção, mesmo assim isso não vai valer. Tá? Porque você pode estar com boa intenção no Japão, e querer dirigir um carro com o volante do lado esquerdo, mas não vai ter jeito, porque no Japão o volante é do lado direito. Então, por mais boa intenção que você esteja, você vai ser obrigado a viver dessa nova lei, desse novo país que você está. Se você está no Japão, o volante é do lado direito. Se nós estamos debaixo da graça, temos que aprender a viver debaixo da graça. Entendeu o raciocínio? Não tem como você estar no Japão pensando no Brasil, porque é outro país, é outras leis. Então, se não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, forçosamente, por sensatez, temos que pensar em linha com a graça. Se eu não sei viver em graça, então vou ter que procurar aprender a viver em graça, porque da lei não tem mais jeito, a lei já acabou. É o que diz Romanos 10,4. Amém? Efésios 2, quem já achou, diga amém. Efésios 2, versículo 13, veja comigo na sua Bíblia. Efésios 2,13, Paulo disse, mas agora, ou seja, nesta nova aliança em Cristo, tá? Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, Efésios 2,13, os gentios, Paulo falando com os gentios, vós que antes estáveis longe. Antes quando? No tempo da lei. No tempo da lei, porque a lei só foi dada para os judeus. E nós não somos judeus, nós somos gentios. Ou seja, não judeu. Brasileiro, americano, inglês, chinês, argentino, italiano. Quem não é judeu, na Bíblia é chamado por Deus de gentil, que significa povo estrangeiro, que não é judeu. Gentil significa não judeu. Então Paulo está dizendo em Efésios 2,13, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, ó,
Já mudou a lei, já não é mais por obras, já não é pelo jejum, já não é por sacrifício. Paulo disse, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Perto de quem? De Deus. Porque nós estávamos afastados de Deus. Efésios 2,14. Coloca o dedo no verso 14 e veja. Pois ele quem? Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ambos os povos, quais povos? Judeu e gentil. Efésios 2,14. O qual de ambos os povos fez um. Então agora nesta nova aliança, na graça na qual estamos, não tem mais dois povos. Ah, mas eu sou judeu de nascença e eu sou gentil de nascença. Paulo está dizendo na nova aliança na Bíblia que agora não tem mais dois povos. Está claro ou não está claro? Na lei tinha. Ó, você é judeu, você tem que circuncidar, que era circuncisão. E você que é gentil, você é incircunciso. Então, judeu na lei circuncidava, gentil na lei não circuncidava. E agora na graça? Agora não tem mais judeu gentil. Agora é um só, diante de Deus. Não tem macho, não tem fêmea. É o que Paulo diz. Por isso que na graça não muda nada se o pastor é do sexo feminino, se é pastora. Por quê? Porque Deus não vê sexo. Tá? Deus é espírito. Então, em Gálatas 2, 28, Paulo disse, já não há macho nem fêmea. Então, se é um pastor ou se é uma pastora, se é macho ou se é fêmea, isso para Deus não muda nada. Contanto que a palavra seja dita como está escrito, que a verdade seja dita. Se é pelo sexo masculino ou feminino, isso para Deus não muda nada. Quem está entendendo? Porque não adianta ser do sexo masculino e falar mentira, né? O que adianta ser do sexo masculino e falar mentira? E falar a palavra errada? Então é melhor que seja do sexo feminino e fale a verdade. Para você ver que diante de Deus, Deus é espírito, ele não vê sexo. Efésios 2, verso 14. Pois ele é a nossa paz, o qual, estou te mostrando como que é agora na nova aliança, na graça. Porque o fim da lei é Cristo, acabou a lei. Então agora, Efésios 2,14. Ele, quer dizer, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação. Na lei tinha uma parede de separação. Judeu para lá, gentil para cá. Homem para lá e mulher para cá. Você vê que tem igreja até hoje que homem senta de um lado e mulher senta. Não tem isso aí? Igreja da lei. Baseado na lei de Moisés. Isso para Deus não vale mais nada. Não muda nada você colocar homem de um lado e mulher do outro. Por quê? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, o nosso espírito foi feito uma nova criatura. Então Deus não te vê na carne, mulher, ou na carne, homem. Ele não vê, ele vê o espírito. E tanto é verdade também que lá no céu não tem homem de um lado, mulher do outro, né? Lá no céu não tem. Homem é carne e mulher é carne. Lá no céu não tem carne. Lá no céu não tem sexo. Lá no céu tem espírito. Homem tem espírito, mulher tem espírito. Então na graça é desnecessário, é em vão separar homem de mulher. Ó, o homem desse lado, mulher daquele. Porque Deus, não, na graça isso não vai ajudar em nada. Também não vai atrapalhar, mas não vai ajudar em nada. Então, se alguém está fazendo, pensando que está agradando a Deus, está perdendo tempo, porque Deus não se preocupa mais com isso. Está aqui, ó, Efésios 2,14. Ele destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio. Está claro ou não está claro? Ele acabou com isso aí, ele desfez. Na lei tinha, mas, está aqui aberto, ó, Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Então na lei tinha homem de um lado, mulher de outro. Na graça não mais. Está claro para vocês? Efésios 2,14. Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Agora que é o importante, ó. Lembra que eu falei que a lei é uma árvore? E as obras, ordenantes e mandamentos são ramificações? Agora que é importante você ler, coloca o seu dedo no verso 15, ó. Efésios 2,15. Desfazendo na sua carne, o que Jesus desfez? Desfazendo na carne como? Quando ele morreu. Amém, abençoados? Está claro? Quando Jesus morreu na cruz, não é quando ele estava vivo. Quando ele estava vivo, ele ainda cumpriu a lei. Mateus 5,17. Ele disse, eu vim para cumprir a lei, porque ele era judeu. Jesus não era japonês, Jesus não era baiano, Jesus não era cearense, Jesus não era chinês, Jesus não era brasileiro, Jesus não era americano, ele era judeu. Então, por ser judeu e nascer debaixo da lei, ele teve que cumprir a lei, por isso que ele até se batizou. Tá?
Jesus não se batizou porque ele tinha pecado, porque ele não tinha pecado nenhum. Ele se batizou para cumprir a lei. Está claro ou não está claro? Se Jesus viesse hoje, ele não teria que batizar. Nós estamos no século 21. Se Jesus viesse hoje, ele não teria que batizar por João Batista. E por que ele batizou naquele tempo? Porque João Batista, em Mateus 3, estava antes da cruz, ainda debaixo da lei. Nós estamos depois da cruz, na graça. Se Jesus viesse hoje, ele não teria que batizar. Está claro? Batizou naquele tempo porque ele veio debaixo da lei. E nós estamos debaixo da graça. Então mudou a aliança. Está claro ou não está claro? Fácil entender, né? Efésios 2,15, olha lá, ó. Desfazendo na sua carne, o que ele desfez? A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Olha, se você fizer isso, porque o homem tem que fazer isso, e a mulher tem que fazer aquilo. Essas coisas não tem mais, tá? Essas ordenanças não existem mais. O que existe agora é Hebreus 10:38. O justo viverá da fé. Fé no quê? Fé em quê? Em Cristo, no que ele fez. Então, na lei, o homem fazia algo para ser abençoado. E hoje, o que você tem que fazer para ser abençoado? Nada. Porque Jesus já fez e te abençoou. O que você tem que fazer então? Crer. É isso que é viver pela fé. Quem está entendendo? O justo viverá da fé. O que é viver da fé? É viver crendo. Crendo no quê? No que Jesus fez. Jesus morreu para te abençoar. Você está abençoado. Efésios 1:3. Jesus morreu para te salvar. Você está o quê? Salvo. Efésios 2:8. Então, hoje na graça, você não tem que fazer algo para ser. Porque você já é, mesmo sem fazer. Mas como que eu já sou sem fazer? Digam todos, porque Jesus fez por mim. Está claro ou não está claro? Glória a Deus. Nós aplaudimos a Deus quando sentimos uma alegria do Espírito Santo, né? Efésios 2:15. Desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Diga comigo, na graça, nós somos um novo homem diante de Deus. Por isso que em graça, é o meu próximo assunto, vou falar depois sobre o pecado. Por isso que em graça nós não somos pecadores. Não tem nem lógica, porque como é que você vai ser um pecador? Olha lá, ó, Efésios 2:15. Se Deus te fez um novo homem, você é um novo homem, você não é pecador. Pecador é o velho homem, na lei. Mas Jesus veio e morreu na cruz pelos pecados desse homem. Ele fez desse homem uma nova criatura. Não é fácil de entender? É simples entender isso. Não consigo entender como que os evangélicos não explicam essas coisas. Eu fico escandalizado às vezes. Você vai naquela igreja evangélica, o pastor não fala isso. Você vai na outra igreja, ele está preocupado com campanha, com corrente, com sacrifício, com fogueira santa. E ele não explica essas coisas. Sendo que a Bíblia deles também tem Efésios 2:15. É a mesma Bíblia. Por isso que nós falamos igrejas da lei. Porque são igrejas que ainda estão vivendo fundamentadas no antigo pacto, na velha aliança. Que diante de Deus hoje já não tem mais nenhum valor, nenhum. Ah, então por que eles estão vivendo? Porque isso dá dinheiro. Só por causa disso. Se eu falar que tem um demônio na sua vida, você vai querer se livrar desse demônio. E nessas igrejas não fazem oração de graça. Eles inventaram campanhas e correntes. Então, para tirar esse demônio, entre aspas, que não tem, mas eles falam que tem, e te faz crer que tem, então você vai querer se ver livre desse demônio, desse diabo, participa da campanha de libertação. Né? Traz o seu sacrifício no envelope, nós vamos estar orando para que Deus te liberte. Só que Deus já libertou quando Jesus morreu na cruz. Mas eles não falam isso. Então, como não fala isso e as pessoas que vão lá nem Bíblia não leva, aí fica mais fácil enganar, né? Não fica mais fácil de manipular? Agora aqui não, aqui eu espero você abrir, irmã. Abre aí e tal. Então abriu, vamos ler então. Vê se é isso mesmo. É isso, é. Então amém. Aliás, eu orei antes para que Deus nos dê o entendimento da sua palavra. Não orei? Então aqui você não vai ouvir a lei. Aqui você não vai. Você vai ouvir a graça que é coerente com a aliança que você está. Eu não posso pregar a lei e nem ensinar a lei se nós estamos debaixo da graça.
Não tem nem lógica. Você quer ver? Volta lá em Romanos 10. Pode fechar o Efésios, eu já te mostrei Efésios 2,15, que Jesus na sua morte, ele desfez a lei dos mandamentos. Irmão, eu estou guardando os mandamentos de Deus. Eu falo, olha, então você está perdendo o seu tempo, porque você não vai ser justificado por guardar os mandamentos da lei. Você não vai ser justificado. Você é justificado pela fé em Jesus Cristo, e vou te mostrar isso na Bíblia. Eu vou te mostrar para você não pensar que sou eu que acho que é assim. Olha aí, ó. Nós lemos Romanos 10,4, né? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o fim da lei é Cristo para justificar aquele que crê em Cristo. Traduzindo, está justificado diante de Deus, não quem cumpre a lei. Nessa nova aliança, está justificado diante de Deus não é quem cumpre a lei. Está justificado aquele que crê. Ele não precisa cumprir, mas ele tem que crer. Ele tem que crer que Jesus morreu pelos pecados dele. Quem está entendendo? Ele tem que crer que Jesus morreu para salvar ele. Ele não tem como salvar sozinho. Então ele tem que crer. Olha aqui, ó, Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ah, na graça não tem que fazer nada? Tem sim, tem que crer. Tem que crer que você não tem mais pecado. Mas como assim? Porque Jesus levou os pecados. Olha aqui, ó, vira 2 páginas. Romanos 4,25. É um texto que eu gosto muito. Olha lá, ó. Há anos eu leio esse texto. E pretendo ler até o fim da minha vida. Que é um texto muito forte, muito claro. Romanos 4,25. Ele foi entregue por nossos pecados. Ou seja, ele morreu por nossos pecados. Ora, por mais burro que eu fosse, se ele morreu por meus pecados, então eu não tenho mais pecados. Porque se eu tiver ainda pecados, ele vai ter que morrer de novo. Não é o raciocínio? Como é que você deve a Casa Bahia R$50, alguém vai lá e paga 50 e você continua devendo 30? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você deve a Casa Bahia R$50, você não tem como pagar os 50. Alguém vai lá e paga os 50. E você chega na sua casa triste. É, mulher, eu não sei o que eu faço da minha vida. O que foi, bem? Eu ainda devo R$30 na Casa Bahia. Mas o rapaz não pagou. Quanto que era a dívida? 50. Ele não pagou 50? Pagou. Então você não deve mais nada. Isso é lógica, é racional. 2 mais 2 é 4. 50 menos 50 é 0. Agora lê a Bíblia. Romanos 4,25. Ele foi entregue por nossos pecados, vírgula, e ressuscitou para a nossa justificação. A obra foi completa. Ou seja, prepare suas mãos. Ou seja, ele morreu pelos seus pecados. Só que ele não só morreu, ele ressuscitou o 3º dia para quê? Para te justificar diante de Deus. Que notícia boa! É isso que é boas novas. Isso que é evangelho. Amém, abençoados? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Se eu chego aqui, irmã, e falo, a senhora é uma pecadora diante de Deus, a senhora vai para o inferno, isso não é boas novas. Agora se eu venho aqui e falo, irmã, pela graça de Deus a senhora é salva. Graças a Deus. Irmã, Jesus perdoou todos os seus pecados. Irmão, Jesus te justificou diante de Deus. Nenhuma condenação em você. Só te resta fazer isso. Ouvir boas novas. Esse é o evangelho. Boas notícias. Amém? Uma igreja, um pastor, um ministério que está dizendo que o crente vai para o inferno, ou que o crente vai perder a salvação, ele está falando alguma boa nova? Ele está ameaçando as pessoas, assustando as pessoas. Um pastor não pode nunca falar que um crente vai perder a salvação. Ele não pode nem brincando falar isso aí. Ele não pode nem pensar. Por quê? Porque ninguém é salvo por si mesmo. É salvo porque Jesus deu sua própria vida, derramou seu sangue. Paulo disse, fostes comprados por bom preço. Como que alguém fala que você vai perder a salvação se Jesus te comprou pelo sangue dele? Pai, glória a Deus. Então eu li Romanos 10,4. Veja agora Romanos 6,14. Hoje é a 13ª parte
da série de mensagens que tem por tema os fundamentos da graça. E o assunto agora é o fim da lei. Um dos fundamentos da graça é que a lei terminou em Cristo. Não adianta querer cumprir a lei terminou, acabou. Amém? Para quem crê em Jesus Cristo, ou seja, para quem tem uma Bíblia e tem um Novo Testamento, a Nova Aliança, é o que a Bíblia diz, que a lei acabou. Ó, se a lei acabou, como é que eu vou querer viver da lei se a lei acabou? Não vale mais nada. Romanos 6,14, olha lá. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Diga comigo, o pecado não me domina. Aí Paulo explica por quê, né? Porque não estáis debaixo da lei. Olha lá, ó, Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei, por quê? Porque Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Não é fácil entender? Aí vocês já aprendem a pregar também, né? Já aprendem a explicar para as pessoas. Quando você for falar para alguém da graça, ó, Romanos 6,14. Você não está debaixo da lei. Mas por que eu não estou debaixo da lei? Porque a lei terminou. Romanos 6,14, você não está debaixo da lei. Romanos 10,4, a lei terminou, a lei acabou em Cristo, não tem mais lei. Ah, mas então estou debaixo do que então? Romanos 6,14, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse texto mudou minha vida. Então pera um pouquinho, então quer dizer que eu não estou debaixo da lei? Eu nasci em 1967. Então quer dizer que eu não estou debaixo da lei? Eu não nasci debaixo da lei? Não. E como é que eu nasci então? Debaixo da graça. Romanos 6,14. Eu nasci, é o que a Bíblia diz. Eu nasci debaixo da graça. Então se eu nasci debaixo da graça, eu tenho que aprender a falar em linha com a graça. Eu tenho que aprender a viver em linha com a graça. Por quê? Porque eu nasci debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Esse é o raciocínio. Agora, pastora, mas eu nunca vi ninguém falar isso. Você nunca viu falar, porque se você for católico, o padre não vai falar isso nunca. O Papa não vai falar isso aí nunca. Não, eu sempre fui evangélico. Os evangélicos não vão falar isso aí, porque é um sistema religioso que convém manter as pessoas na ignorância. Por que você acha que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Por que você acha que ele disse isso? Porque a religião não fala a verdade. Só por causa disso. O sistema religioso não fala a verdade. Fala o que lhes convém. Fala o que lhes convém. Por exemplo, você acha que tem lógica um pastor falar que alguém não é filho de Deus? Como que alguém pode não ser filho de Deus se tudo foi criado por Deus? Você está vendo como que os pastores falam besteira? Como que tem igrejas que falam besteira? A religião fala besteira? Tem pastor que fala assim, ó, não é todo mundo que é filho de Deus não, hein? Isso é mentira. Todos são filhos de Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz. Efésios 4:6. Efésios 4, verso 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos, sobre todos e em todos. Tá? Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos. Ora, se Deus é Pai de todos, logo todos são o que de Deus? Filhos. Ele é Pai de todos. Está claro ou não está claro? Como é que tem pessoa que fala que tem gente que não é filho de Deus? É verdade que tem gente que não anda no caminho de Deus. Isso é um outro assunto. É verdade que tem gente que não anda na direção de Deus. É verdade que tem gente que não ouve a direção, a voz de Deus. Mas isso não quer dizer que ele não é filho. Tanto é verdade que a Bíblia fala sobre o filho pródigo, que também era filho. Pródigo quer dizer rebelde, um filho carnal, né? Carnal, rebelde. Falava sobre dois filhos, um obediente e um rebelde. Aí o rebelde, eu estou citando Lucas, aí o rebelde pediu a parte dele, depois sofreu, estou resumindo, até que ele caiu em si e se converteu e voltou ao Pai, que é o próprio Deus. Jesus ali estava mostrando, Deus só tem dois tipos de filho, um obediente e o outro ainda que é rebelde, mas também é filho. Está claro? Bom, já li Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, está debaixo da graça. E mais um texto para terminar esse assunto, eu estou resumindo, tá? Esse assunto agora, o fim da lei.
Um dos fundamentos da graça é que a lei já terminou, hein? Não adianta você querer viver da lei, ou pregar a lei, ou ensinar a lei, que... Aliás, vou até ler um texto antes de Hebreus. Eu falei Hebreus 13, eu vou ler Gálatas 2. Abre em Gálatas 2. Nós lemos Romanos, depois de Romanos Coríntios, 2 Coríntios, aí Gálatas capítulo 2. Deixa eu ler um texto aqui, ó. Gálatas 2. Só para reforçar, para deixar claro que nem precisava, mas só para reforçar. Colocar um concreto bem forte para a parede não cair nunca. Amém, irmãos? Vamos fazer uma coluna bem forte, né? Jesus falou sobre o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. É o que nós fazemos aqui. Nós edificamos nossa fé sobre a palavra de Deus. Casa é fé e rocha é a palavra. Nós não edificamos nossas vidas no que as pessoas acham, no que as pessoas pensam, no que as pessoas dizem. Nós edificamos nossa vida no que está escrito. Por isso nós não nos abalamos. Passamos problemas, passamos situações. Você nunca viu a gente aqui chorando, nos cantos da parede, desmaiando, com depressão, sabe? Ah, não quero mais viver porque a vida é difícil. Você nunca viveu assim. Porque a minha vida está edificada na palavra. A minha mente está renovada com a palavra. Nada no mundo lá fora para mim é novidade. Todo mundo vai ter que morrer um dia. Então se morrer hoje, vai ter que morrer um dia. Se morrer hoje, não é novidade. A mulher que está grávida, o filho vai nascer. Então o filho nasceu hoje ou nascer amanhã ou semana que vem, também não é novidade. Problemas e situações, quem está na terra vai passar, tá? Se você pensar que você é o único que tem problemas, você está muito enganado, tá? Ah, mas o rico não tem. Não, o rico tem mais que o seu. Porque se o seu problema é R$100, o do rico é 1 milhão, o problema dele. Então o problema é problema, o que muda é só a proporção. Para você R$100 é muito, para o rico 5 milhões é muito. Ele só tem 2, falta 3 ainda. Então problema é problema, tá? Estou te dizendo o que Salomão disse, nada há de novo debaixo do céu. Tem nada de novo, tá? Todo ser humano tem problema, todo ser humano passa por situação, todo ser humano um dia não vai ter dinheiro, nem um centavo na carteira, todo ser humano um dia a conta vai atrasar, todo ser humano um dia... Isso é normal de quem vive na terra, para não ter problema só se morrer, aí acaba o problema. E eu acho que você não quer morrer, não? Gálatas 2, 16. Olha o que Paulo falou. Eu penso que quem é inteligente e sensato, vem de sensatez. Uma pessoa que tem noção. Sensatez nos dias de hoje seria noção. Sabe quando você fala, aquela pessoa não tem noção, parece que não tem noção. Quer dizer, a pessoa não é sensata, né? A pessoa está comendo bronha, está marcando, você não tem noção. Ele não é sensato. Sensatez é noção. Você tem que ter noção das coisas, sabe? Pô, se ele falou que Jesus morreu pelos pecados, então não tem pecado. Isso é ter noção, isso é sensatez. Ele morreu pelo meu pecado, eu não tenho pecado. Se eu tiver pecado, ele tem que morrer de novo. E isso não tem lógica e nunca vai acontecer, né? Gálatas 2,16, olha lá. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Claro. Primeiro, porque a lei já terminou em Cristo. Romanos 10,4. Segundo, que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Romanos 6,14. Então, quando você conhece Romanos 6,14... Quando você conhece Romanos 10,4, Gálatas 2,16 fica lógica, fácil, né, de encaixar. Gálatas 2,16, sabemos que o homem não é, vamos deixar bem claro, hein? O homem não é justificado pelas obras da lei. Digam comigo, eu sei que o homem não é justificado pelas obras da lei. Talvez você não sabia disso, pastor, eu não sabia, não estava nem sabendo de nada e tal. Isso é uma coisa que já passou. Se você não sabia, eu também não sabia andar. Quando eu nasci, eu não sabia andar. Quando eu nasci, eu não sabia falar. Quando eu nasci, eu não sabia dirigir. Eu nasci, eu não sabia escovar os dentes. Então eu não sabia, ficou para trás. Ficou lá para trás. Gálatas 2,16. Diga, eu sei. Diga, hoje eu sei que o homem não é justificado pelas obras da lei. Está claro ou não está claro? E por que ele não é justificado pelas obras da lei? Porque a lei já terminou, a lei acabou. Romanos 10,4. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Romanos 6,14. Logo, sabemos, Gálatas 2,16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Alô, por isso que não adianta guardar sábado, tá? Guardar sábado é obra da lei.
Ah, eu guardo o sábado. Ah, eu estou fazendo um jejum. Ah, eu estou subindo no monte. Não adianta nada disso. Por quê? Porque essas coisas são obras da lei. E, Gálatas 2,16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, vírgula, mas pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, ao invés de fazer um jejum, tenha fé em Jesus Cristo. Ao invés de subir no monte, tenha fé em Jesus Cristo. Ao invés de fazer um sacrifício, tenha fé em Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Aqui, ó, olha lá. O homem não é, ao invés de guardar o sábado, tenha fé em Jesus Cristo. Ah, então eu tenho que guardar o domingo. Você não tem que guardar nada. Porque diante de Deus, a nova aliança, não tem dia melhor nem dia pior. Todos os dias são iguais. E hoje é o seu melhor dia. Você está aqui ouvindo a verdade, a graça. Amém? Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido. Agora mudou de assunto. Uma coisa é você saber. Outra coisa é você crer. Bom, eu sei que o fim da lei é Cristo. Eu já li Romanos 10,4. Eu sei que não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Eu li Romanos 6,14. Então eu sei. Eu sei. Outra coisa que eu sei também. Eu sei que o homem não é justificado pelas obras da lei. Gálatas 2,16. Quer dizer, até agora eu sei. Mas eu não só sei. Eu creio. Essa é a diferença, hein? Tem pessoas que ouvem a graça, aprendem a graça, sabem da graça, mas não crê na graça. Eu já vi gente falar assim: ah, se fosse como o pastor fala. Ué, mas como o pastor fala é como está escrito. Amém? Ah, se fosse assim, salvo pela graça. Ai, que bom seria se fosse assim. Não, se fosse assim, não é assim. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Isto é um dom de Deus. Não é que bom seria, que bom que é. Amém? Abençoado. O pastor fica aí: oh, abençoado, oh, irmã abençoado. Ah, que bom seria se eu fosse abençoada. Não, você é abençoado. Talvez você sabe, mas não crê. Essa é a diferença do Gálatas 2,16. Olha lá, ó. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Para. Uma coisa é saber isso. E todos aqui já sabem isso. Pelo menos estão ouvindo agora. Quem não sabia. Outra coisa é: também temos crido. Ou seja, eu sei, mas eu também creio em Jesus Cristo. Para quê? Gálatas 2,16. Para ser justificado pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, vírgula, porque pelas obras da lei, olha como que a Bíblia é clara, eu não preciso nem explicar, não preciso nem interpretar, ó, Gálatas 2,16, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, não adianta nem querer pagar o carnê da Casa Bahia, porque a dívida já foi paga. Mas eu vou lá pagar, meu nome é Marcos Gomes. Ah, quando você chega lá não vai ter nada. Marcos Gomes, RG, CPF. Não, aqui não tem nada. Não, eu vim pagar, mas não tem nada. Não, mas eu quero pagar, mas eu não tenho como receber, não tem dívida nenhuma. Quem pode falar graças a Deus? Só que não é na Casa Bahia, né? É diante de Deus. Amém? E vamos terminar esse assunto aqui, esse assunto, o fim da lei. Vamos terminar temporariamente, porque é um assunto que eu não vou parar nunca de falar, né? Hebreus 13:8, tá rapidinho. E eu vou falar sobre outro assunto. Hoje é a 13ª parte da série que virou uma série já, né? É a 13ª parte, série de mensagem por tema, os fundamentos da graça. Ou seja, a graça crê que a lei terminou em Cristo. Acabou. Por isso que a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. Talvez a pessoa nunca pensou nisso. É mesmo, né? Agora, pastor, você falou, a Bíblia tem, é mesmo, Velho Testamento, Novo Testamento. Velha aliança, nova aliança. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele morreu e ressuscitou, terminou a velha, por isso que é nova. Pegou?
Acabou a velha. Então começou o quê? Uma nova aliança. Ou o Novo Testamento. Amém? Hebreus 13, 8. Bem rapidinho. Olha lá, não dá um minuto. Hebreus 13, 8 eu falei? Não, Hebreus 8, 13. Desculpa, eu inverti. Hebreus 8, 13. Hebreus 13, 8 é outro assunto. Hebreus 8, 13. Já achou? Quem achou, diga amém. Você crê na Bíblia? Crê? Hebreus 8, 13. Dizendo velha aliança. Amém? Hã? Não, ó, Hebreus 8. Vendo, você que me assiste. Hebreus 8, 13, ó. Dizendo velha aliança. Velha aliança? Não é velha? O que diz sua Bíblia? Dizendo o quê? Nova aliança. Eu não posso mudar a Bíblia, irmão. Eu não posso pregar o que eu penso. Eu não posso pregar o que eu acho. Eu tenho que pregar o que está escrito. E pregando o que está escrito, aí eu preciso crer no que está escrito. E viver como está escrito. Eu não posso mudar nada. Ah, você disse que eu sou salvo. Não, não é o que diz, está escrito. Efésios 2:8. Ah, você disse que o diabo foi aniquilado. Não foi eu que disse. Hebreus 2:14, está escrito. Ah, eu não aceito. Ah, isso é um problema seu. Não tem nada a ver se você aceita ou não. A minha obrigação é te ensinar o que está escrito. E se está escrito, eu creio. A minha função é essa. Crer no que está escrito. Eu não posso me dar o luxo de, isso aqui eu creio. Ah, não, isso aqui eu não creio. Ah, isso aqui eu creio. Não, isso aqui nunca. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque a palavra é de Deus. Como é que eu vou ter uma conversa com Deus? Aí ele começa a conversar comigo, tem coisa que eu creio nele, tem coisa que eu não creio, tem coisa que eu duvido dele. Eu não posso fazer isso aí. Se Deus está falando comigo, é Deus que está falando. Não é um homem, é Deus. Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Olha que palavra, irmã. Você está vivendo uma coisa antiquada? Hã? Antiquado, né? Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna, não era, no tempo de Moisés não era, mas agora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Faz mais de 2000 anos que Paulo escreveu isso. Ou seja, para nós já desapareceu faz tempo. Para Paulo mais de 2000 anos. Para nós mais de 20. Não tem nenhum resíduo da lei aqui. Vamos mudar de assunto, eu tenho mais um assunto para falar, tá? Outro fundamento da graça. Eu falei sobre o fim da lei, amém? Só que agora eu quero te falar sobre o fim do pecado. Ah, pastor, lá vem você com esses assuntos polêmicos aí, meu. Pastor, eu sou católico roxo, eu fui na missa domingo e o padre, vamos rezar, perdoa nossos pecados. Ou então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E aí, pastor? Como é? Rogai por nós pecadores? Então nós somos pecadores? Vamos ver o que a Bíblia diz. Não, mas o padre falou... Não, eu quero saber o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, que está acima da palavra do padre. Ah, então fala de você. Não, está acima da palavra do pastor. A Bíblia está acima da palavra do pastor, do que eu penso, do que eu acho. Está claro ou não está claro? A humanidade, a maioria, né? Não todos, que tem pessoas que não, os contra não, mas a maioria da humanidade teme o Papa, honra, mas a palavra dele é igual a minha, igual a sua, igual do pedreiro, igual do servente de pedreiro, igual do mecânico. A palavra dele não está igual e muito menos acima da palavra de... E nem poderia estar, porque ele é um homem. Como é que a palavra da criatura vai estar acima da palavra do Criador? Tem lógica uma coisa dessa? Não tem como. Pastor, você não pode falar do Papa. Mas eu não estou falando mal dele. Eu não estou xingando, não estou ofendendo. Eu estou só comparando e te explicando algumas coisas. Que a palavra, nem a dele, nem a minha, nem a de ninguém na terra, nem do anjo Gabriel. Tá bom, eu não falo do Papa. Nem do anjo Gabriel. Nem a do anjo Gabriel, nem do arcanjo Miguel, nenhuma palavra pode estar acima da palavra de Deus, porque senão Deus não seria soberano, e Deus é soberano. Ele falou, eu sou o primeiro e o último. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega.
Ele disse lá em Isaías, olha, antes de mim Deus nenhum existiu. Isaías 43. Depois de mim nenhum haverá. Isaías 44. Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 43, 10. Eu sou o único. Não existe alguém que tenha uma palavra acima da palavra de Deus. Mas o Papa disse. Não, eu quero saber o que Deus diz. Mas o pastor diz. Eu quero saber o que Deus diz. Mas o bispo falou. Eu quero saber o que Deus diz. Se o que o bispo falou é o que Deus disse, então amém. Porque se o bispo disse uma coisa e Deus disse outra, eu vou ficar com o que Deus falou. Aconteça o que acontecer. Então nós vamos ficar de mal. Então pronto, já está de mal. Porque eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou ficar com o que Deus diz. Está claro ou não está claro? Porque se não fosse assim, não teria lógica eu estar crendo e temente a Deus. Eu ia temer ao homem. Né? Eu ficaria temente ao homem, submisso ao homem. E o homem pode me curar? O homem pode me dar vida eterna? O homem pode me salvar? O homem pode perdoar meus pecados? O homem nem sabe que eu existo. Onde ele está agora? E onde eu estou agora? O homem não é onisciente. Ele não sabe onde eu estou. Deus sabe onde eu estou. Deus habita em mim. Deus habita em você. Eu não preciso nem falar sobre esse assunto, né? A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Eu penso que não preciso falar sobre esse assunto. Então, o que eu vou falar agora, que também é um fundamento da graça, porque uma igreja em graça não pode falar que você é pecador, hein? Apóstolo, eu fui numa igreja em graça e o pastor lá, ou o apóstolo disse que eu sou um pecador diante de Deus. Então rapa fora que de graça não tem nada. Não, a graça não diz isso. Quando eu digo graça, eu digo a nova aliança, o Novo Testamento, o novo pacto que Deus fez em Cristo, pelo sangue dele. O que diz o pacto que Deus fez pelo sangue de Jesus? Então, eu vou ler. Se eu não sei, eu vou ter que ler. Por exemplo, Hebreus 9. Abra sua Bíblia, vamos ver. Vamos ver o que diz. E espero que você entenda que não é o que eu penso, ou o que eu acho. E espero que você veja, até com seus olhos, que é o que está escrito. E se está escrito, eu não posso mudar, irmão. Mas eu sempre criei assim. Está errado. Não, pelo que você está lendo, está errado. Então quem tem que mudar é você, não é a Bíblia. Amém? Você não acha que Deus vai mudar a Bíblia só porque você está crendo assim? Mas eu sempre criei que eu sou um pecador. Você sempre creu assim? Por quê? Porque a igreja que eu fui me ensinou assim, o homem me ensinou assim, minha mãe, meu pai, minha avó. Até aí não justifica. O que Deus disse? Bom, Deus disse X. E o que você aprendeu? Eu aprendi Y. Não, então o que está certo é o que Deus diz. Mas aí eu vou ter que mudar. Então vai ter que mudar, porque o que está certo é o que Deus diz. É fácil entender isso, né? Hebreus 9, verso 24. Veja na sua Bíblia. Veja na sua Bíblia. Eu sempre falo essa frase. Não é veja na minha. Veja na sua, para você nunca pensar que a minha Bíblia é diferente, né? Ou que a minha diz coisa que a sua não diz e a Bíblia é a mesma. Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Hebreus 9, 24. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, perante a face de Deus. Alô, presta atenção no que eu vou te falar dessa frase. Presta atenção, hein? Tem gente por aí, tem religião por aí, que chama mulher de intercessora, não diz? Rogai por nós. Ninguém roga por nós. Nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, nem Moisés, nem Davi, nem Abraão. Não existe alguém rogar por você. Ainda mais alguém que está morto ou morta. Isso não existe. Religiões criam doutrinas extra-bíblicas. Alô, existem 3 tipos de doutrina. Quer escrever isso no papel? Existem 3 tipos de doutrina. 3. Doutrina bíblica, que é a certa, é o que está escrito. Doutrina antibíblica, vai contra o que está escrito. E doutrina extra-bíblica. Por exemplo, essa de alguém interceder por você. Isso aí é extra-bíblico. Isso aí não existe. Você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e só existe um intercessor, que se chama Jesus Cristo.
Essa honra e essa glória é para Jesus. Não existe uma mulher intercedendo, não existe um homem intercedendo, não existe um profeta intercedendo, não existe um apóstolo que já morreu intercedendo. Não existe. Me dá um sinal quem está entendendo. Isso diz alguém que conhece a Bíblia. Eu tenho 46 Bíblias. Eu penso que eu conheço a Bíblia. Com 46 Bíblias, se não conhecer, pode ir embora vender cachorro quente na rua, né? Quer que eu fale de novo? Não existe alguém que já morreu que interceda por você. Tanto é que como que alguém morreu, que está morto, vai interceder por um vivo? Nem lógica tem. O que existe, ou o que poderia existir, que é o que há, é alguém que morreu e ressuscitou e vive, esse pode interceder, porque ele está vivo. Mas como é que um morto vai orar por você? Como é que um morto vai rogar por você? Morto ou morta, não muda nada, tá? Morto ou morta, não muda nada. Tá claro ou não tá claro? Pastor, você está me ofendendo porque eu sou católica roxa e você está indo contra... Eu não estou indo contra você, eu não estou indo contra o padre, eu não estou indo contra o papa, eu estou indo contra um falso ensino. E isso é meu direito e meu dever, como homem de Deus. Direito e dever. Eu não posso ir contra pessoas. Porque Paulo disse em Efésios 6 que nossa luta não é contra a carne. Então contra pessoas eu não vou nunca. Ah, mas eu vou morrer aqui não assim. Então amém, irmã. Então pronto, paramos uma conversa. Simples, eu vou te respeitar. Não vou discutir, não vou brigar, não vou ficar de mal, não vou ficar com raiva. Amém. Vai morrer na ignorância? Não quer o conhecimento, não quer conhecer a verdade. Você tem uma Bíblia igual a minha, não quer conhecer a verdade, vai morrer na ignorância? Então tá bom, então eu te respeito. Mas é minha obrigação e meu dever, pelo menos, mostrar, pelo menos para quem está me ouvindo. Se não quer ouvir, então desliga, ou então vai embora. Porque é minha obrigação, que Deus me colocou como obrigação, explicar a verdade. Se você vai viver a verdade, não tem nada a ver com isso. É bom que você viva para o seu bem, para a sua família e tal. Mas se você não viver, já não é comigo, né? Deus não vai cobrar de mim. Vai cobrar daqueles lá atrás que não ensinou, né? Uma pessoa numa igreja, numa religião, há 30, 40, 50 anos e morrer, e o líder não ensinar a verdade? Aí é o Gálatas 6, né? De Deus não se zomba, né? A pessoa investir a vida dela, a vida da família, numa religião, 60 anos numa religião, e a religião não falou a verdade? O líder não falou a verdade? E aí morreu o avô, morreu o pai, morreu a mãe, morreram tudo na ignorância. Quem que vai pagar por isso? O líder que não ensinou a verdade. Então, por isso eu não vou pagar por ninguém. Porque eu aprendi com Paulo, em 1 Coríntios 9,16, me foi imposta essa obrigação de anunciar a verdade. Minha obrigação é anunciar. Espero que você viva da verdade para a glória de Deus, para a sua alegria. Mas se você não viver, eu já estarei livre do seu sangue diante de Deus. Hebreus 9:24 diz claramente que Jesus compareceu agora por nós perante a face de Deus. Pode ver na sua Bíblia. Hebreus 9:24. Cristo, hein? Não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é Davi, não é Moisés, não é Maria, não é a Ana, não é Isabel, não é o apóstolo Pedro, não é Abraão, não é Salomão. Qual o nome está escrito aqui, ó? Hebreus 9:24. Pois Cristo. É a Bíblia que diz. Eu não posso ir falar diferente. Então existem 3 doutrinas: antibíblica, bíblica e extra-bíblica. Extra é o que inventa além. Anti é o que vai contra. Bíblica é o que está. Então nossa doutrina aqui é bíblica. Hebreus 9:24. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, sublinha na sua Bíblia, pega a caneta e sublinha, ó, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Ele compareceu por nós, porque Ele está vivo. Todos, não vou nem citar nomes que são muitos, é desde o começo do mundo, todos, sem exceção, que não ressuscitou e não está vivo, não tem como comparecer por você diante de Deus. Todos, sem exceção. O único que morreu, e ao terceiro dia, todo mundo sabe disso, ressuscitou e está vivo, se chama
Jesus Cristo. É o único. Se há líderes que não ensinam isso, problema deles com Deus. Porque a Bíblia deles é igual a minha, igual a sua. Hebreus 9, 25. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, falando de Jesus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, de ano em ano ele entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Quer dizer, ele não entrava nem com o sangue dele, né? Aí é fácil ser sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote na lei, ele comparecia perante a face de Deus com o sangue da galinha, o sangue do bode, né? O sumo sacerdote, Senhor, eu vim te oferecer um sacrifício e vou derramar o sangue do bezerro, o sangue da ovelha. Aí fica fácil. Jesus não fez isso. Jesus disse, Senhor, eis-me aqui e vou oferecer o meu sangue. Está claro? Jesus, ele compareceu diante de Deus com o sangue dele. Não é com sangue de galinha, sangue de bode, sangue de ovelha, sangue dele. Que diz que é o sangue da nova aliança. 26, olha lá, Hebreus, olha o verso 26. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, vocês sabem que Jesus morreu uma vez só, né? Não foi isso? Quantas vezes Jesus morreu? Uma. Uma e vai morrer de novo? Então diga, uma só vez. A versão atualizada, diga, uma única vez. Eu tenho várias Bíblias. A sua diz? Uma vez por todas. Ou seja, deixando claro que ele não vai fazer isso de novo, porque não precisa. Na lei, o sumo sacerdote entrava várias vezes, com o sangue dos outros. Agora, Jesus é o sangue do Deus vivo. Então ele não vai morrer de novo por você. Por isso que você não tem pecados diante de Deus. Isso não quer dizer que você não tem defeitos. Defeito é uma coisa, pecado é outra. Está claro? Qual a diferença? Defeitos são coisas carnais que adquire do pai, da mãe, do vó. Ah, ele puxou o tio, não tem esse negócio? Ah, ele puxou o tio. Ah, mas ela puxou a mãe dela. Isso é defeitos. E pecado? Pecado você não tem porque Jesus tirou. O pecado, ele não fica na carne. O pecado era no espírito. Não por causa de você, por causa de Adão. Romanos capítulo 5. Os defeitos que nós temos são por causa de nós mesmos. Porque eu sou filho do seu Genésio com a dona Flora. Aí, Genésio com Flora, carne com carne, deu essa carne que você está vendo, que está cheio de defeitos e imperfeições. Na carne. Mas no espírito, não tem nenhum defeito nem imperfeição. Por quê? Porque no espírito eu não fui gerado de carne com carne. No espírito, eu fui gerado pelo sangue de Jesus, que me fez uma nova criatura, um novo homem. Então, no espírito, o que é salvo? Quando diz pela graça sois salvos, não é só a carne que é salva. A senhora conhece alguém que já morreu? Conhece alguém? Um parente, um amigo? Está lembrando de alguém? Lembra de alguém que já morreu aí? Está lembrando? Já morreu, não morreu? Não, quem morreu foi a carne. O espírito não morre. Então, quando a Bíblia diz você é salvo pela graça, não é salvo pela graça na carne. Salvo pela graça no seu espírito. Tá? Porque a carne minha, a sua, a de Paulo, a de Abraão, de Moisés, todo já morreu. Então carne vai morrer. Salomão disse que há tempo de nascer e tempo de morrer. A carne vai morrer. E ela tem que morrer. Porque ela está cheia de defeitos e imperfeições. A carne não pode entrar no céu, irmã. Por isso que essas igrejas que estão, eu não corto meu cabelo, a mulher não corta o cabelo porque agora eu sou crente. Você está perdendo o seu tempo, irmão. E você não corta o cabelo, mas não corta a língua? Às vezes o cabelo é grande e a língua é maior, né? Eu não uso calça comprida porque eu sou crente. Então você não usa calça comprida, só usa saia. Mas e seus pensamentos? E seu linguajar? E seu dia a dia? Ou seja, não adianta querer buscar perfeição na carne. Tá? Cabelo comprido não ajuda ninguém, tá? Nem comprido, nem careca, calça, saia. Se essas coisas ajudassem, Jesus não precisava ter morrido na cruz. É só a mulher não cortar mais o cabelo. Pronto. A mulher não corta mais o cabelo, o homem não tem barba, a mulher não usa calça, a mulher só usa saia, pronto. Jesus não precisava nem passar o que ele passou.
Você vê que não tem lógica isso, né? A diferença da religião para a vida com Deus. A vida com Deus é espiritual, irmão, irmã. Não perde seu tempo com cabelo não, tá? Você só vai ver uma vez, tá? Ah, mas eu queria tanto cortar. Corta, irmã. Você não pode cortar a orelha, porque a orelha não cresce, tá? Mas o cabelo, se você cortar, ele cresce depois. Tá claro ou não tá claro? É que se você cortar a orelha, aí tá perdido. Porque se você cortar a orelha, tá perdido. Mas se você cortar o cabelo, mês que vem cresce. É igual cortar a unha, né? E tem pessoa, você vê como que a religião é cega, né? Ah, eu não vou cortar o cabelo. Então também não corta a unha, não. Vai virar um crente Zé do Caixão. Aquela unha fica enrolando igual a unha de gavião. Assim. Você vê que não tem lógica, né? As pessoas buscam perfeição na carne. Pensando que, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu vou ser salvo. Por quê? Você vai ser salvo porque você não corta o cabelo? Você vai ser salvo por quê? Porque o que você fez que você merece salvação? O que você fez? Nada que possamos fazer nos dá salvação, irmã. Você pode ficar, desde quando você nasceu até morrer, sem cortar cabelo, sem cortar a unha, sem raspar as axilas. Você pode fazer o que você quiser, você pode dormir aqui dentro, irmão. Nada que possamos fazer pode nos ajudar no espiritual, nada. Quem nos ajudou foi Jesus. Como? Tirando todo o pecado que havia no espírito. Olha aqui, ó. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, olha lá, uma vez por todas se manifestou, e eu te aconselho, você que tem uma caneta, a circular na sua Bíblia, ó, para aniquilar o pecado. Se o padre não te ensina isso, se o papa não te ensina isso, se o bispo, se o pastor não te ensina, eles vão dar conta com Deus, hein? Tá? Porque todas as Bíblias, e a deles também, diz, Hebreus 9, 26, que Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Traduzindo, ele aniquilou o pecado quando ele morreu na cruz. Graças a Deus. Então, se ele aniquilou o pecado, como é que eu posso te ensinar a falar, perdoa os nossos pecados? Se ele aniquilou o pecado. Eu não estou crendo que ele aniquilou, se eu falar essas coisas. E pior se eu falar, rogai por mim, que eu sou um pecador. Isso fica muito pior, porque eu não sou um pecador. Ele aniquilou o pecado. Hebreus 9, 26. Jesus, não foi eu, não foi o que eu fiz. Jesus, quando morreu na cruz, aniquilou o pecado. E agora, 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não é mais pecador. Pecador era debaixo da lei. Diga, mas eu não estou debaixo da lei. Diga, eu estou debaixo da graça. Estão entendendo? Para terminar, estou terminando em 2 minutos. Debaixo da lei, o homem era um pecador. Por quê? Porque ele não tinha um salvador. Ele não tinha Jesus. Moisés não tinha Jesus. Davi não tinha Jesus. Os que nasceram debaixo da lei, eles não tinham um salvador. Jesus nasceu em Mateus. Moisés está lá em Êxodo, Deuteronômio, Número. Então eles não tinham um salvador. Davi não tinha um salvador. Salomão não tinha um salvador. Isaías, Jeremias, eles não tinham um salvador. Mas quando Jesus nasceu em Mateus e morreu na cruz e ressuscitou, aí ele tirou, o sangue dele aniquilou o pecado, tirou o pecado. E se não tirasse, você não poderia ser salvo. Como é que você vai ser salvo com o pecado? Ai, pastor, mas eu tenho tanto defeito, como é que eu vou entrar no céu assim? Graças a Deus você não vai entrar no céu assim. Porque o que tem os defeitos é a sua carne. E essa carne vai para debaixo da terra. Você vai entrar no céu em espírito e em verdade. Limpinho, purinho. Porque Jesus Cristo te santificou e te justificou diante de Deus. Quem recebe? Me aguarde a próxima parte que eu já volto com outro assunto, tá? Me aguarde. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.